os Estados Unidos não vivem lá um dos seus melhores momentos. Em pouco mais de um mês do seu segundo mandato, o Donald Trump já tirou autonomia de órgãos federais, transformou o país dele num pária no cenário internacional, violou todo tipo de direito de grupos como imigrantes e pessoas trans, botou um bilionário maluco e um bando de jovens ANCAPs para controlar toda a máquina governamental, deixou um anti-vaxxer responsável pela saúde no meio de uma crise de gripe aviária, fez os cientistas começarem a fugir do país em vez de ir para ele, além de várias outras coisas que a gente não vai nem começar a listar aqui porque dá um outro vídeo. Olha, nem a imprensa dos Estados Unidos está dando conta de acompanhar o tamanho do estrago que ele está fazendo. Nesse ponto, até a mídia hegemônica deles já está flertando com a ideia de admitir que talvez o país deles não seja mais uma democracia. E olha que a gente está falando daquele conceito bem amplo de democracia utilizado pelos defensores do liberalismo. Não dá para negar que o segundo mandato do Donald Trump está escancarando as falhas da democracia dos Yankees de uma forma nunca vista antes. Mas a gente está aqui para mostrar que não é como se os Estados Unidos fossem aí um grande exemplo de poder popular no passado. Entre macartismo, vigilância em massa e eleições nada confiáveis, a gente vai explorar como a queda da democracia dos Estados Unidos já começou, faz tempo. Se é que um dia ela existiu. Um dos exemplos mais claros de que os Estados Unidos nem sempre foram essa linda democracia que eles dizem ser é o macartismo. Esse movimento de repressão política que aconteceu no final dos anos 1940 e durante toda a década de 1950 acabou com a esquerda estadunidense. O seu grande idealizador foi o então senador Joseph McCarthy, que via comunista escondido em tudo quanto é lugar. Mas apesar dele ser a face mais reconhecível da caça às bruxas que tomou o país por mais de uma década, ele estava longe de estar sozinho. Pelo contrário. Muitas instituições dos Estados Unidos participaram da repressão não só contra comunistas, mas contra qualquer um que eles suspeitassem que pudesse vir a ser comunista. E essas instituições incluíam até mesmo a presidência da República. Em 1947, o presidente Harry Truman assinou a Ordem Executiva 9835, que impunha um teste de lealdade a todos os funcionários federais. Aqueles que não conseguissem provar sua lealdade à nação e aos ideais capitalistas podiam acabar perdendo o emprego. Entre 1947 e 1956, mais de 5 milhões de trabalhadores federais passaram por esses testes, resultando em aproximadamente 17 mil pessoas perdendo seus cargos. Não demorou muito para que medidas semelhantes aparecessem em outras esferas do governo e até mesmo no setor privado. É estimado que até 1958, 1 em cada 5 trabalhadores estadunidenses já tivesse passado por algum tipo de investigação. Mesmo aqueles que passavam no teste tinham que suportar todo tipo de investigação, audiência, interrogatório. Os caras viravam a vida da pessoa de cabeça para baixo. Em alguns casos, as pessoas eram afastadas do seu trabalho sem direito ao salário até o fim do processo, o que poderia levar meses, gente, especialmente nos casos em que o funcionário tinha que recorrer de uma decisão desfavorável. Uma pessoa que perdesse o emprego por falhar num desses testes teria muita dificuldade de encontrar outro emprego, o que, aliás, era incentivado pelo próprio governo. Um dos alvos mais famosos desse programa foi o físico Robert Oppenheimer. O governo também manteve uma lista de organizações consideradas subversivas. Só de ter qualquer relação com uma dessas organizações era o suficiente para te tornar um suspeito. Só para vocês terem uma ideia de até onde ia a repressão, uma livraria de Washington entrou nessa lista só por vender livros de Marx, Engels e Lenin. Vários acadêmicos com algum tipo de ligação com essa livraria também acabaram na lista negra do governo.
Nossa, super democrático, é o país da liberdade, uhul! Além do McCarthy, outro nome importante nesse período foi o de Edgar Hoover, considerado o pai do FBI. Olha, as táticas do Hoover e dos capangas dele eram muito baixas. Muitas pessoas eram interrogadas sem sequer saber do que elas estavam sendo acusadas. Eles também apelavam para várias práticas ilegais nas suas caçadas, como roubos, invasões e grampos ilegais. A perseguição era tão grande que advogados tinham até medo de defender os seus clientes da acusação de serem comunistas. A National Lawyers Guild, uma das poucas organizações que tinha coragem de fazer isso, foi invadida 14 vezes em 4 anos, provavelmente para que a acusação obtivesse informações da defesa para usar contra ela. Em 1956, o Hoover criou a COINTELPRO, uma organização que usava práticas como forjar documentos, espalhar notícias falsas através de cartas anônimas e vazar informações sigilosas para a imprensa como parte do seu arsenal de perseguição a suspeitos de simpatizarem com o comunismo. O ativista pelos direitos civis de pessoas negras Martin Luther King foi um dos alvos desse programa. Em 1964, eles escreveram uma carta com informações sobre o suposto comportamento sexual do ativista para tentar convencê-lo a cometer suicídio. É isso mesmo. Esse programa só foi encerrado em 1971. O ramo legislativo do governo também tinha os seus programas de repressão. O próprio McCarthy chefiou o PSI, Permanent Subcommittee on Investigations, ou Subcomitê Permanente de Investigações. Entre as ações desse subcomitê estava de fiscalizar os livros disponíveis no programa de bibliotecas do Departamento de Estado, o que resultou na queima de muitos livros considerados subversivos, porque nada grita mais democracia do que queimar livro. E no equivalente estadunidense à nossa Câmara dos Deputados, foi criado o House Committee of Un-American Activities, algo como o Comitê da Câmara sobre Atividades Anti-Americanas. Esse comitê convocava pessoas suspeitas de serem subversivas para participar de audiências onde elas seriam interrogadas. Tecnicamente, as pessoas poderiam apelar à 5ª emenda da Constituição para não comparecer, mas o próprio ato de fazer isso era interpretado como evidência de que a pessoa não era leal aos Estados Unidos. Parece que eu já ouvi uma coisa parecida sobre bruxas que afundam ou não na água, mas eu não tenho certeza. As pessoas que aceitavam participar das audiências acabavam sendo coagidas ou a se entregar ou a entregar outras pessoas que elas considerassem subversivas. O alvo mais famoso desse comitê foi a indústria do cinema. Atores, diretores, roteiristas, muita gente foi chamado para testemunhar nessas audiências. Um grupo de 10 profissionais de Hollywood que se recusou a comparecer chegou a ser condenado a receber até 1 ano de prisão e multa de $1.000, que, corrigido pela inflação acumulada de quase um século e a cotação do dólar, daria algo próximo a R$75 mil hoje. Em 1947, chegou a ser instituída uma lista de trabalhadores do ramo que não deveriam ser contratados. Ela ficou em vigor até meados da década de 1960. They had the blacklist, the gray list, the if list, the maybe list, the they know who list. I mean, it was unbelievable. Uma tática comum naquela época era ligar qualquer movimento do qual você não gostasse aos comunistas. Acho que não era só naquela época, não. O senador James Eastland, grande defensor da segregação racial, costumava associar o movimento pelos direitos civis das pessoas negras ao comunismo, só para citar um exemplo. Isso resultou na perseguição de muitos dos mais importantes ativistas negros daquela época, como Martin Luther King, que a gente já citou, mas também Rosa Parks, Bayard Rustin e Fanny Hammer. Mesmo após o fim do macartismo, muitos estadunidenses demoraram para voltar a se engajar politicamente.
As pessoas tinham medo de que participar de manifestações, greves ou até assinar um abaixo-assinado poderia ser visto como algo subversivo ou interpretado como simpatia ao comunismo. E olha, tudo isso é o que eles fizeram dentro do próprio país durante a Guerra Fria. A gente não vai nem tocar na questão de como operações como a Condor ou a Brother Sam foram usadas para instituir ditaduras sanguinárias em vários outros pontos do mundo, inclusive o Brasil, porque não daria nenhum vídeo, seria necessário uma série de documentários para abordar tudo isso. Atenção, muita atenção, nós estamos em março, que é o mês do consumidor na Insider. E você sabe o que isso significa? Desconto em cima de desconto. Ah, mas não é desconto em qualquer roupa, não. É desconto em roupa da Insider. Aquela que tem tecnologia anti-odor, que não desbota, que tem resistência a manchas, então precisa lavar menos. Você tá entendendo onde eu vou chegar? As roupas da Insider duram muito mais, então comprar Insider já é economizar. Agora, soma isso os descontos do mês do consumidor da Insider e fica muito mais barato ainda. Quer ver ficar ainda mais barato? No mês do consumidor, o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, garante 15% de desconto em qualquer produto da loja. Soma os descontos que já estão no site, você pode chegar até a 35%. Se você entrar usando o link que está na descrição e no comentário pinado, o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Entra lá no site e você vai receber roupas bonitas e de altíssima qualidade. E de quebra, você ainda vai ajudar o Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada a você que está assistindo e a Insider pela super parceria. Nada mais típico dos Estados Unidos do que falar dos terrores da União Soviética, com seus gulags e com o grande irmão vigiando tudo o que todos fazem. Ironicamente, é exatamente o que a gente viu os Estados Unidos fazerem em pleno século XXI. Vamos para 11 de setembro de 2001, quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas em Nova York. A resposta do então presidente George W. Bush foi iniciar a Guerra ao Terror, que serviu de pretexto para impor várias medidas que não têm espaço em nenhum país democrático. Uma delas foi o centro de detenção da Baía de Guantánamo. Tudo começou com os Black Sites, locais em território estrangeiro onde pessoas suspeitas de terrorismo eram mantidas e torturadas pelo governo estadunidense, mesmo que houvesse poucas provas do seu envolvimento em atos terroristas e que não tivessem passado por nenhum julgamento. Mas o número de detidos começou a crescer demais, eles estavam sequestrando muita gente. Então eles tiveram que centralizar tudo num único lugar e escolheram a base naval na Baía de Guantánamo, em Cuba. Centenas de pessoas foram detidas em Guantánamo, algumas por mais de uma década. E vamos repetir, sem julgamento, ou seja, não foi provado que essas pessoas realmente cometeram algum crime. Inclusive, existiram 22 uigures que, quase 11 anos depois de terem sido presos, foram declarados não combatentes e foram liberados. Sim, uigures, o mesmo grupo étnico que os estadunidenses adoram acusar os chineses de perseguir. A escolha da Baía de Guantánamo para a construção desse campo foi intencional. Ele é um território efetivamente controlado pelos Estados Unidos, mas sem ser considerado território estadunidense. Numa prisão em território estadunidense, os prisioneiros teriam que ser acusados de um crime e julgados ou liberados, se não houvesse denúncia a ser realizada. Agora, se a prisão não está em território estadunidense, essas regras não se aplicam, ou seja, eles deram um jeito de criar uma prisão onde nenhuma lei vale. E eles também inventaram uma nova categoria, a de combatente ilegal. Sabe por quê? Porque assim eles não precisariam dar aos presos os direitos garantidos a criminosos nem a prisioneiros de guerra. Em mais um exemplo de mudar o nome das coisas para justificar o injustificável, as práticas de tortura usadas durante os interrogatórios passaram a ser chamadas de técnicas melhoradas de interrogatório.
No final das contas, o que foi criado foi uma espécie de limbo legal, uma prisão onde tudo pode e onde as regras simplesmente não se aplicam. Tudo isso para manter presas pessoas que nunca foram julgadas e, consequentemente, nunca foram culpadas pelos crimes dos quais foram acusadas. E se tudo isso não fosse o suficiente, o governo Trump resolveu expandir a atuação de Guantánamo para além da guerra ao terror. No seu segundo mandato, Donald Trump resolveu usar Guantánamo também para manter imigrantes não documentados. No seu discurso, ele disse que mandaria apenas criminosos perigosos para lá, mas já surgem denúncias de que imigrantes sem antecedentes criminais estão sendo enviados para lá sim. Olha, aqui a gente está focando em Guantánamo, mas verdade seja dita, as prisões dos Estados Unidos não são aí nenhum exemplo de respeito aos direitos humanos. Vamos combinar. Um ponto que já vem sendo levantado há muito tempo é o de como existem brechas na lei que permitem o que é efetivamente a exploração de trabalho escravo dentro das prisões estadunidenses. Os campos de detenção de imigrantes não documentados também têm um grande histórico de denúncias de violações de direitos, incluindo a de separar pais e filhos. Mas vamos voltar à guerra ao terror. Outra medida que foi aprovada após o 11 de setembro é o Patriot Act, que é uma medida que, entre outras coisas, facilita a espionagem e monitoramento da população nos Estados Unidos, também permite o perfilamento racial e limita a liberdade de expressão. Em 2013, o analista de sistemas Edward Snowden revelou ao mundo o resultado disso. Os Estados Unidos tinham criado o maior sistema de espionagem e monitoramento da história, tanto dentro das suas fronteiras quanto fora delas. A gente só não vai dizer que é digno de 1984 porque a realidade já deixou a ficção no chinelo há muito tempo. Muitas das medidas do Patriot Act deveriam expirar em 2005, mas foram renovadas por Bush e depois pelo Obama. O Obama. Ela acabou ficando em vigor até 2015, quando foi substituída pelo Freedom Act. Olha só, para tentar apaziguar os ânimos, o Freedom Act acabou com aquela festa de coletar os dados telefônicos de geral, como o Patriot Act permitia. Agora, o governo teria que obter permissão de uma corte secreta, sim, uma corte secreta, para obter acesso a esses dados. Ai não, mas confia, vai dar tudo certo, gente. Além disso, criou-se uma brecha para a criação do programa PRISM, que permite a vigilância em massa de dados da internet. E quando a gente fala de todo mundo, é todo mundo mesmo, tá? Inclusive os estrangeiros. Nada como um pouquinho de democracia, né? Não dá para falar do quão ferrada é a democracia dos Estados Unidos sem falar do sistema eleitoral bizarro deles. A gente já falou em detalhes sobre esse assunto no nosso outro canal, a TV Cringe, mas não tem como terminar esse vídeo sem dar uma pinceladinha nesse assunto, né? As eleições estadunidenses funcionam de um jeito bem diferente da nossa. Primeiro, que eles adotam um modelo de eleição indireta, onde os candidatos são eleitos por um colégio eleitoral formado por delegados de cada estado. O voto popular serve só para indicar em qual candidato os delegados daquele estado devem votar. É esquisito mesmo. Tudo muito bom, tudo muito bem, só que acontece que a maioria dos estados adota uma regra em que todos os seus delegados devem votar no candidato vencedor, independentemente da porcentagem de votos que ele recebeu. Então, um candidato que venceu em menos estados, mas com uma vantagem muito grande, pode acabar perdendo para um candidato que conseguiu uns estados a mais, mesmo que com uma vantagem mínima. O resultado é um sistema no qual um candidato que teve menos votos populares pode acabar eleito, como já aconteceu na história dos Estados Unidos outras 5 vezes, a última na derrota de Hillary Clinton, que teve cerca de 3 milhões de votos a mais para o Donald Trump em 2016. Já nas eleições para o legislativo, os Estados Unidos também adotam um sistema esquisito, o voto distrital.
Nele, cada membro do parlamento é eleito nos limites geográficos de um distrito. Pode até parecer uma boa ideia, até você ter que definir as regras de como são delimitados os distritos. A manipulação dos limites dos distritos para a obtenção de ganhos políticos é tão comum nos Estados Unidos que ganhou até um nome: gerrymandering. O Washington Post fez uma representação gráfica que explica muito bem como isso funciona. Imagina uma região com 60% de votos azuis e 40% de votos vermelhos, elegendo 5 representantes. O que você esperaria seria isso: 3 representantes azuis e 2 vermelhos. Mas fazendo o tal do gerrymandering, ele dando uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali, você pode ficar com 3 vermelhos e 2 azuis. Ou então, com 5 azuis e nenhum vermelho. Veja bem, os votos não mudaram, só a distribuição dos distritos. É uma mágica. Outra tática tão comum por lá, que ganhou até um nome, é o voter suppression, algo como supressão de eleitores em português. Esse termo ele é usado para se referir a leis ou medidas administrativas usadas para impedir eleitores de determinados grupos de votar. Aí são vários métodos diferentes, mas os mais comuns são as leis de identidade de eleitores, os expurgos de listas de eleitores e o fechamento de locais de votação. Vamos começar pelas leis de identidade dos eleitores. Ao contrário do Brasil, ninguém nos Estados Unidos é obrigado a ter título de eleitor. Então, basta começar a encher as pessoas que querem tirar o título de taxas e burocracias e pronto. Essa pessoa pode acabar desistindo de tirar o título de eleitor e, por consequência, desistindo de votar. Aí você imagina quem são os mais afetados por esse tipo de prática e, obviamente, são os mais pobres. Estudos do próprio governo dos Estados Unidos mostram que a cobrança de taxas para se registrar para votar é o suficiente para reduzir o número de pessoas votando em 2 a 3%, que é o suficiente para definir o resultado de uma eleição. Já o fechamento de locais de votação, bom, é meio autoexplicativo, né? Com menos locais para votar, você vai ter filas mais longas, é óbvio. Como o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, isso já pode ser o suficiente para diminuir o número de eleitores. Esse método tem a vantagem, entre milhões de aspas, de que pode ser direcionado a eleitores de um candidato específico. Por exemplo, se você sabe que naquele bairro ou naquela cidade tem mais eleitores de um candidato adversário, você vai lá e fecha os locais de votação daquele lugar. Parece que até tentaram fazer uma coisa parecida aqui no Brasil, nas estradas, num certo dia de eleição, né? Não lembro muito bem. Fiz tudo dentro das 4 linhas. É sério? Um exemplo é a cidade de Milwaukee, com a maior população negra do estado do Wisconsin, que fechou 175 dos seus 180 locais de votação. E quanto ao expurgo das listas de eleitores, funciona assim. De tempos em tempos, o governo vai lá e faz uma limpa na lista de pessoas registradas para votar. A intenção seria de evitar fraudes, mas na prática acaba tirando muita gente honesta das listas. O resultado é que no dia da votação, a pessoa simplesmente descobre que o nome dela foi excluído da lista e ela não vai poder votar. Por exemplo, em 2018, o estado do Kansas usou um programa para fazer uma dessas limpas, para excluir pessoas registradas 2 vezes, mas acabou excluindo 200 votantes legítimos para cada votante duplicado. O resultado é que esses expurgos acabaram atrapalhando as eleições muito mais do que as fraudes que eles supostamente queriam evitar. E a gente nem vai entrar aqui na questão de como o dinheiro compromete completamente a democracia estadunidense, tá? Vai ver lá o vídeo da TV Cringe que a gente explica direitinho lá, mas depois desse. Gente, o resumo da ópera é que é fácil se vender como uma grande democracia quando é você que define o que é uma democracia. Essa estratégia funcionou durante muito tempo para os Estados Unidos, mas tudo tem limites, e o Donald Trump está bem disposto a encontrar esses limites. Vamos ver no que vai dar.